Hello guys, welcome a mais um vídeo no YouTube e hoje nós vamos fazer uma aula sobre demonstrativos, algo tão pertinente e tão importante no inglês que você talvez às vezes tenha uma dificuldadezinha, às vezes confunda um pouquinho, né, porque são muito parecidos, mas hoje nós vamos fazer uma aula bem completinha para você entender de uma vez por toda como utilizar os demonstrativos. Já quero te convidar a curtir esse vídeo, a compartilhar com seus amigos que querem aprender inglês, com seus familiares, com todo mundo que quer aprender inglês. Já salva o vídeo também para quando você tiver alguma dúvida você voltar nele e comenta aqui. No final nós vamos ter algumas atividades. Eu quero ver seus comentários aqui para a gente estar corrigindo vocês. Então vamos lá? Então hoje nós vamos falar sobre demonstrativos. O que são os demonstrativos? Hoje eu trouxe aqui um pequeno resuminho do que são demonstrativos em inglês. Vamos ler em inglês, depois nós vamos passar para o português. Demonstratives are words we use to point to something or someone. They tell us where things are, near or far, and if they are singular or plural. Então aqui está falando, demonstrativos são palavras que nós usamos para pontuar algo ou alguém, para falar de onde essas coisas estão. Pode ser que elas estejam perto ou longe, ou se elas são singular ou plural. E elas são muito importantes para a gente se comunicar com naturalidade no inglês. Nós temos aqui, os demonstrativos são this, that, this e those. Com certeza você já viu em alguma música, se você consome conteúdo em inglês, você já viu em alguma música, em algum vídeo, em algum filme, em algum lugar você já viu com certeza. Esse this, esse that, talvez o this e o those, ele fique mais um pouco escondidinho quando você escuta. Talvez você não reconheça ele logo de cara, se você nunca estudou os demonstrativos. Mas esse this e o that é muito comum a gente ver eles em vídeos, aulas, enfim, músicas, filmes, tudo que a gente consome. O this não é nada mais, nada menos que este, esta e isto. Nossa, 3 traduções? Sim, são 3 traduções. A gente pode utilizar ele para essas traduções. Este, esta e isto. Ele vai ser utilizado para o singular e para objetos pertos. Por exemplo, this is my book. Então, se eu tô com um livro perto de mim, this is my book. Tá perto, então eu vou utilizar o this. E é só um livro, então, this is my book. Esse é o meu livro, ok? Então, a gente vai utilizar o this para o singular e para o perto. Por exemplo, outro exemplo com this is my cup. O copo está perto de mim, então this is my cup. Ele está perto, this is a cup, eu poderia dizer também. Isso é um copo, ok? Então, para objetos que estão, ou pessoas também, por exemplo, vamos supor que meu primo estivesse aqui, this is my cousin, esse é o meu primo. Então, objetos e coisas que estão perto, pessoas que estão perto, a gente vai utilizar o this, mas para uma pessoa, no singular. Nós temos também o that. That vai significar aquele, aquela e aquilo. E vai ser para objetos longe, pessoas que estão longe. Só que o that, ele só vai ser utilizado para uma pessoa, para um objeto. Então, a gente não vai utilizar o that quando for mais de uma pessoa ou mais de um objeto. Mas, tendo em mente que é para algo que está longe, ok? Por exemplo, that is your car. That is your car. Aquele é o seu carro. O carro provavelmente está longe, a pessoa está apontando. That's your car. Aquele é o seu carro. Por exemplo, eu acabei de mostrar para vocês o meu copo. O copinho laranja. Eu falei, this is my cup. Mas agora ele está distante de mim. Eu coloquei ele ali do outro lado. Então, that's my cup. That's my cup. Como ele está longe, eu posso utilizar o that. Então, a gente vai ter essas traduções. Óbvio que assim, conforme você vai aprendendo a usar, você não vai ficar traduzindo na sua cabeça. Mas é interessante a gente entender a tradução para a gente também entender como que aplica. Então, o nosso próximo aqui, nós temos o this, que vai ser o plural de this. This, com esse som de Z no finalzinho, né? This vai significar estes e estas. É o plural do this. E ele vai ser utilizado para perto também, igual this. Só que ele vai ser utilizado no plural.
Por exemplo, these are my shoes. These are my shoes. Esses são os meus sapatos. These are my shoes. Por exemplo, aqui eu tenho vários lápis, né? Tem algumas canetas aqui no meio, mas a gente vai ignorar elas. Vários lápis aqui que estão perto de mim, mas eles estão no plural. Eu não vou falar this is my pencils. Eu vou falar this is my lápis. This is my pencil. Eu não vou falar this is my pencil. Eu vou falar these are my pencils. Então, eles estão perto de mim. Então, eu vou utilizar o these are, não this is. Ok? Então, this, ele é o plural de this e ele vai ser utilizado para o plural de objetos, pessoas que estão perto da gente, ok? E nós temos também o those. Those a gente vai utilizar para plural distante, é como se fosse o plural do that. Então, aqueles e aquelas. Quando a gente quer falar de algo que está distante no plural, mais de um, a gente vai utilizar those. Por exemplo, those are your keys. Aquelas são as suas chaves. Those are your keys. Então, a gente está falando de chaves que estão distantes, mas você está avisando, ó, aquelas ali são as suas chaves. Está distante, mas você está mostrando, você está apontando, então, those are your keys. Os lapisinhos que eu estava na mão agora, eu coloquei ali distante de mim. Então, those are my pencils. Those are my pencils. Então, eles estão distantes de mim agora. Eu posso utilizar those are. Como utilizar os demonstrativos? Como a gente falou, this para perto e singular, these para perto no plural, that longe no singular e those longe no plural. Nós temos mais alguns exemplos aqui. This is a pen, isso é uma caneta. These are pens, essas são canetas. That is a chair, isso é uma cadeira. Those are chairs, aquelas são cadeiras. Aquela é uma cadeira, desculpa, gente, eu falei isso é uma cadeira. Então, aqui nós temos dois exemplos iguais, tá vendo? Para this e this, só que um sendo singular, this is a pen, a significa um, isso é uma caneta, e aqui essas são canetas. Isso é, aquela é uma cadeira, that's a chair, a, uma só. Those are chairs, aquelas são cadeiras. Então, a gente pode utilizar, pode ver essa semelhança deles, né, para ajudar a gente a entender, porém, lembrando que um é para plural, o outro é para o singular. Aqui nós temos alguns exemplos práticos de perguntas que você pode ouvir no dia a dia e frases do cotidiano também com os demonstrativos. Por exemplo, perguntas e respostas. What is this? What is this? A gente tem aqui, né? What is this? What is this? O que é isso? Você não sabe o que é, o que se trata, o que a pessoa está usando, não sei. Pode ser um objeto, alguma coisa que você não entenda o que é. Você pergunta, what is this? O que é isso? A pessoa respondeu, this is a phone. This is a phone. Isso é um celular. What are those? O que são aqueles negócios ali, né? Que você não sabe o que é. O que são aqueles negócios ali? What are those? Então, no plural, porque estão... E those porque estão distantes. Então, o que são aqueles ali, né? What are those? Those are books. Aqueles ali são livros. Aquilo ali é livro. São livros, né? Então, a gente tem essas perguntas que a gente pode fazer. Por exemplo, se eu quero falar what is that, porque tem algo que está distante, que eu não estou reconhecendo e está no singular, what is that? Agora, como eu estou falando de perto, what is this? Ok? What are those? Distantes. What is that? Distante no singular. What are those? Distante no plural. E what are these? Perto no plural. Então, vamos lá. E frases do cotidiano. This is my friend. Quando você quer apresentar alguém e essa pessoa está perto de você. This is my friend. Ok? This is my friend Carlos, por exemplo. Esse é meu amigo. That's our house. Aquela é a nossa casa. These are my shoes. Esses são os meus sapatos. Those are your glasses. Aqueles são os seus óculos. Então, aqui a gente tem frases que a gente está falando, né? Demonstrando, né? Esse é meu amigo, aquela é minha casa, esses são os meus sapatos, aqueles são os seus óculos. Então, a gente pode utilizar para
para informar muitas coisas, o this, o that, o these e o those. Vamos lá, diferença. Vamos ver aqui as diferenças entre o singular e o plural para a gente poder finalizar essa aula com chave de ouro. Então, this no singular, this apple is red. Essa maçã é vermelha. A gente usa o verbo to be is, porque está no singular. Então, this apple is red. Essa maçã é vermelha. Aqui a gente já tem these apples are green. Então, como a gente está falando de plural, a gente vai utilizar o are. Então, these apples are green. Essas maçãs são verdes. That car is fast. Aquele carro é rápido. Novamente, nós estamos no singular, então a gente vai utilizar o verbo to be is. Agora, no plural, those cars are slow. Aqueles carros são lentos. Are, porque nós estamos no plural. E aqui nós temos uma atividade prática para você fazer. Colocar aqui embaixo como que a gente completaria essas frases. E a gente vai estar corrigindo e falando com vocês aqui nos comentários, interagindo com vocês aqui nos comentários. Nós temos mais algumas expressões úteis com demonstrativos. Eu vou falar, tenta repetir aí na sua casa para você ver se a pronúncia tá boa. Is this your pen? Who is that? Are these your books? What are those? Então, para o áudio, repete com calma, escuta a pronúncia e fala aqui se você ficou com alguma dúvida também. Então foi isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Caso você tenha gostado do vídeo, já compartilha com as pessoas, se inscreve aqui no canal, porque esse não é o único vídeo de aula que nós temos. Nós temos uma infinidade de vídeos te ajudando a melhorar, a aprender e, enfim, qualquer coisa que você quiser ver relacionada ao inglês tem nesse canal. Então, já se inscreve que você vai amar o nosso conteúdo. Você que entrou nessa aula, eu tenho uma indicação para você. Você conhece o método do Pedro Galvão? É uma plataforma extremamente completa, com várias aulas, vários módulos bônus. Nós temos mais de 200 aulas. Módulo bônus de inglês para viagem, de phrasal verb. Você compra um curso de inglês e ganha um de espanhol. E é extremamente completo, você tem contato com os professores, você tem grupo de conversação, tem aula ao vivo 2 vezes na semana, é extremamente completo. Então, caso você ainda não conheça e ainda está procurando qual curso você vai fazer agora, nesse finalzinho de 2024, já iniciando 2025, você já achou o seu curso. É o método do Pedro Galvão, é perfeito, você não vai se arrepender de comprar, de adquirir e ainda vai aprender inglês no seu tempo, porque as aulas são gravadas, então você pode aprender no seu tempo, adequando a sua rotina, mesmo que ela seja muito corrida. Então, vou deixar o link aqui e você já entra lá para dar uma olhada. E espero você no próximo vídeo. Bye, bye. See ya, guys!